Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Fertron. E hoje eu estou com o João Vitor Bortolucci, da JBR Consultoria, e eu vou contar um pouquinho sobre eles. Na verdade, eu vou pedir para você contar, porque eu chamei ele porque nós estamos vivendo um momento, né, emblemático no etanol de milho. Vocês vão fazer uma conferência grande daqui uns dias sobre o tema. E eu chamei o João, que eu falei, não, precisamos explorar mais um pouco esse tema e contar a experiência de vocês. Então, João, bem-vindo! Muito obrigado, Agatha, pelo convite. A JBR é uma empresa de engenharia. Nós estamos aí prestando serviço para grupos do setor de açúcar e álcool há alguns anos. São quase 20 anos de experiência. Bom, como que começou a história da JBR com o tema etanol de milho? O meu pai, né, o João Luiz Bortolucci, ele foi contratado na época, era 2001, para ir para o México por um grupo chamado Zucarmex. Famosíssimo. E lá ele atuaria como consultor, né? E nesse tempo que ele ficou lá, aprimorando tecnologias da parte da cana, surgiu aí a possibilidade do grupo estar investindo na primeira planta da América Latina full de etanol de milho. Era aí beirados de 2006 a 2007. Meu pai, então, nessa época, ele foi buscar informações sobre tecnologia nos Estados Unidos, foi buscar informações sobre tecnologia na Europa, Espanha, Dinamarca, né? Que são aí países com muita informação, Alemanha também. Então, visitou todos esses países, ficou um tempo na Europa, aí, coisa de 6, 7 meses, estudando a viabilidade dessa planta. E com esse conhecimento que foi adquirido, ele fez a primeira planta em 2007. Ao final de 2007, ela começou a operar. Quantas toneladas dia? Era uma planta de 500 toneladas. Já é uma planta razoável. Era uma planta razoável. Com o desenvolvimento do tema e com a expansão e as possibilidades do mercado de etanol de milho aumentando no Brasil, ele sentiu a necessidade de voltar. E aí começou a dar consultorias em 2011, 2012, começou a dar consultorias no Brasil sobre o tema. Com isso, começou a aparecer já estudos de viabilidade, engenharias conceituais, e foi dando estrutura ao que seria hoje a JBR Engenharia. Começou, então, com breves consultorias de mercado e se estruturou por necessidade, por demanda mesmo de mercado, em JBR Engenharia. Meados aí de 2014, 2015... surgiu a oportunidade de estar fazendo uma das primeiras plantas flex do Brasil, que foi a usina Rio Verde. Do nosso amigo Cássio. Um abraço, Cássio. E o Cássio, ele apoiou bastante essa empreitada com a JBR. O Cássio, assim, é um visionário, sempre aí buscando coisas, assim, para estar atualizando em termos de tecnologia, viaja muito também. Tá fazendo biogás agora, trouxe uma novidade, é muito legal. Então, assim, com essa cabeça dele extremamente visionária e ele se dando muito bem com o meu pai, começou essa parceria aí, que é até hoje, tá certo? Até hoje eles conversam bastante aí e a gente mantém aí contato. E foi feito o projeto da planta Flex do Cássio. Naquela época ainda fazia aqueles estudos para saber se a gente faria uma planta somente para moer na entre-safra ou se moeria em paralelo o ano todo. Então foi feito todo um processo de aperfeiçoamento de tecnologia,
de viabilidade econômica, estudos do que poderia estar melhorando no processo aqui no Brasil. Então foram anos assim de aprendizado incrível. Passado alguns anos aí, a gente também teve a experiência com a Pagrisa, que é um projeto conhecido, grande também, que vai ter a possibilidade de crescimento ainda, com certeza. O projeto também foi desafiador pela região, né? Logística de tudo. Com certeza. Surgiram também oportunidades na Pagrisa na parte de expansão de fábrica de açúcar, que a gente acabou participando também. E foi também um novo aprendizado de unidades flex e assim, possibilidades de melhorias em eficiências, e onde também a gente aprendeu mais do que poderia ser feito no Brasil nesse sentido. Então, assim, quando você olha o desenvolvimento de mercado americano, de tecnologia e como foi feito, e como os americanos viam a possibilidade do mercado e das possibilidades de equipamentos que eles tinham ali. Hoje no Brasil é diferente. A gente tem aqui possibilidades de biomassas bem diferentes e custos extremamente diferentes dos americanos. Isso, com certeza, foi um dos primeiros pontos que a gente teve que trabalhar. Como a planta poder gastar menos vapor possível, como fazer esse aproveitamento de vapor nas plantas, tanto de cana como de milho, para dar viabilidade a esses projetos flex e full. Então, a gente lembra assim, que no começo, inclusive, era muito, muito falado que as plantas full não ia dar viabilidade no mercado, porque a biomassa já era cara e tinha a perspectiva desse aumento de custo da biomassa também, do cavaco, enfim. E isso, na época, a gente sentia que era uma entrave muito grande para o crescimento do setor. Mas daí, com o evento aí da FS, a Impasa, e com tudo isso que aconteceu nos anos, a coisa foi realmente desmistificando um pouco, e o crescimento aí já né, todo mundo já vê aí como o etanol de milho cresceu no Brasil. E só fazendo um gancho, essa semana eu estava até em Sinop, e falando com alguns gestores, e informação em off, nem sei se não vou falar o nome da planta, mas você citou uma delas, a gente está falando de um lucro projetado de 33% a 40% esse ano no balanço. É impressionante. Impressionante. Então, assim, eu não vejo esse resultado na cana. Sim, eu acho que você tem mais até expertise para falar que eu, porque você estuda os balanços, né? Mas eu fico impressionada. Então, quando alguém me pergunta, mas realmente uma planta full no Brasil é viável? Eu falo sim, assim como uma planta flex também é viável. Na verdade, assim, a flex é uma oportunidade de mercado gigantesca. Gigantesca. Então, assim, a gente enxerga isso e a gente tem certeza que provavelmente nos próximos anos, com a diminuição das taxas de juros e melhoria nessas oportunidades de financiamento, provavelmente todas as plantas aí de Goiás, plantas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso vão ser flex. Isso é quase que certo. Eu te falo até mais, eu acho que pela logística até norte do Paraná, subindo um pouquinho ali para a divisa de São Paulo, a gente já tem alguns clientes já definidos que vão, que aderiram já à questão da planta flex, pelo estudo, pela questão da biomassa, sim, principalmente, né? Então, assim, a planta flex, ela já nasce com essa facilidade de ter a biomassa já disponível e a um custo, né, totalmente desproporcional em comparado com uma full, né? Então, assim, com certeza a flex ela tem sim uma possibilidade grande aí de viabilidade, e a full sim é extremamente viável. Por enquanto elas estão em locais aí
o qual a logística com o milho e os valores de milho dão viabilidade maior a esses negócios. Mas eu acho que sim, no futuro, é possível que essas plantas full também venham para perto de São Paulo. E justamente pela questão de eficiência, a gente vê aí uma curva de eficiência, de melhoria no rendimento das plantas, né? Extraordinária, né? Cada ano que se passa, a gente fala de litros a mais aí de produção de etanol por tonelada de milho. Então, a gente tem consciência que cada vez que essa eficiência melhora e também o OPEX da planta melhora, isso cada vez chega mais perto de São Paulo. Então, é interessantíssimo. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque existem consultores que defendem, vamos falar assim, que a viabilidade de uma planta seria mínima 250, 300 mil toneladas dia. Mas a gente já conversou muito sobre isso e o João, ele tem projetos menores. Inclusive, queria que você contasse um pouquinho do projeto da CB, né? Que eu acho que casa muito bem para clientes que não querem fazer um projeto tão grande, né? Eles podem começar um pouco menores, com um balanço positivo sim. E uma projeção maior. O projeto da CB, ele foi constituído assim, até por uma questão de conceito de iniciar com uma capacidade menor para entender mais o mercado de trigo. Ele é trigo, vamos trigo. frisar. Então, assim, a região ali é uma região propícia para isso, é Rio Grande do Sul, né? E então, assim, eles fizeram estudos, né? E a gente chegou na conclusão aí de que essa capacidade inicial seria interessante para entender mais do mercado. Quanto que é, por favor? 30 a 40 metros cúbicos dia a planta pode chegar. Tem então, DDG? Sim, DDG, tudo completo. Tudo completo. Exatamente como o milho, né? É lógico que a produção é diferente, né? Uhum. Mas, assim, é exatamente como o milho. Então, assim, esse é um tema interessante, que é a parte de diversificação da matéria-prima da planta, certo? E que eles estão estudando e com certeza vão aumentar essa capacidade no futuro. Agora, igual você estava puxando o assunto aí sobre plantas menores de milho, e também às vezes podem estar associadas a outro tipo de mercado junto, como a criação de gado, ou até mesmo a pessoa já ter o milho, né? Ter ali a plantação do milho, enfim, ter alguma associação com já o que com que já eles fazem ali na região. E sim, isso daí tem sido estudado bastante, a gente tem sido consultado diversas vezes ainda esse ano aqui sobre plantas com capacidade aí que variam de 10 metros cúbicos dia até 100 metros cúbicos dia, nesse sentido. E a gente tem considerado sim a possibilidade dessas plantas serem viáveis. Muito porque existem aí inovações tecnológicas que fazem essas plantas serem viáveis. Uhum. Além disso, aproveitamento da questão econômica do ciclo da planta ali, né? Então, que a pessoa aí vai ter o próprio milho, ela vai produzir o DDG que vai ser destinado ao gado, vai engordar o gado, vai vender a carne, a arroba, né? Os dejetos vão virar biogás, que podem virar energia elétrica, enfim, que pode gerar a energia da planta, enfim. Esse conceito aí... de monetização do CO2, de descarbonização, que isso também vai acontecer de alguma forma. Sim, então esse conceito sim tem sido muito estudado e tem dado viabilidade sim para determinados casos em determinadas regiões. Não dá para falar hoje que uma planta em São Paulo poderia ser viável, mas determinada localização, com muito estudo, com uma experiência de mercado que nenhuma empresa da JBR tem, e também, lógico, por exemplo, a Fertron fazendo essa planta extremamente automatizada,
que eu acho que é uma das coisas, assim, primordiais para uma planta de pequeno porte funcionar e dar certo. Porque a gente sabe que o custo da folha é muito alto. Muito. E essa mão de obra, né? Ela tem No podcast a gente acaba... Essa mão de obra é complicada. Mão de obra. Então, assim, essa mão de obra tem sido difícil de achar. É uma mão de obra extremamente qualificada. Não é à toa que a gente vê movimentação aí, por exemplo, da Impasa vindo pro estado de São Paulo. A gente sabe da dificuldade e da questão de treinamento e tudo mais que é necessário. Então, assim, quando você consegue automatizar 100% essa planta, deixar feita uma gestão bem feita ali, e até algumas pessoas à distância, e você consegue monetizar uma planta dessa. Uhum. Lógico, não é só isso que faz ela ser viável, mas sim é um dos pontos aí que eu diria que são essenciais, tá? E aí vale a pena também enxergar dessa forma já desde o começo, porque às vezes a gente enxerga aí alguns investidores que querem ter o menor custo possível na planta no começo. Lógico que se você diminuir o CAPEX da planta, você tem uma possibilidade de ter uma viabilidade. Mas também você gera um problema futuro. Com certeza. Então, assim, você tem sempre que pensar no OPEX dessas plantas. É primordial que você faça uma boa análise de OPEX e entenda exatamente os custos que você vai ter por litro produzido. Tenha uma planta extremamente automatizada, uma planta que vai te dar um rendimento excelente. Então, assim, não é porque a planta ela é menor que ela tem que ter uma eficiência menor também. Não tem nada a ver. Ao contrário, quanto menor for a planta, mais eficiente, mais automatizada ela precisa ser para dar viabilidade. E, lógico, com todo esse ciclo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Aproveitando essa questão da fazenda, o sítio ali, a plantação A verticalização, na verdade. Eu acho que hoje em dia, né, você tem que ter um valor agregado, porque os custos, né, são muito altos. Sim. E a gente tem que ter um diferencial, às vezes, no etanol. Mas é exatamente isso. Eu vejo o produtor mudando muito a cabeça. Sim, na verdade, sim, existia uma mistificação que a gente fala, né, do processo produtivo do etanol. E como existe vários exemplos agora acontecendo e essa industrialização ali do Mato Grosso acontecendo e sendo cada vez mais visível isso pro agricultor, com certeza eles vão criando mais confiabilidade para chegar a investir nesse tipo de negócio. E é o que está acontecendo hoje. O agricultor que planta alguns hectares de milho, aquele cara que tem a criação de gado, ele está vendo o pessoal do DDG, do etanol, ganhando dinheiro e eles querem também ter oportunidade. É isso que está acontecendo. E você sabe que eu estava, inclusive, essa semana, e eu estava com o seu José Piscini, que é dono da RRP, né? A gente está fazendo toda a planta. E a gente estava conversando justamente sobre isso. A minha pergunta para ele foi: o que levou o senhor, que tem diversas propriedades, ele tem diversas concessionárias de tratores, e ele tem, né, várias empresas. O que levou o senhor a optar por ter uma planta de etanol de milho, full, no Mato Grosso, em Itapurá? E ele falou para mim que agora, como ele já é um grande produtor, quando ele vai trabalhar com a terra, ele precisa de um investimento muito alto. Então, às vezes, 1 bilhão, 1,5, que seja, quando ele vai comprar uma propriedade, é pouco. Vamos falar assim. Então, a possibilidade de você agregar valor numa indústria, e não só isso, ele falou muito de ecossistema e comunidade, tanto que ele já foi prefeito de Lucas e é vice-prefeito. Então, assim, você agregar valor, você
profissionalizar essas pessoas, você dar emprego. Então, isso não tem preço. Gerar renda, né? Gerar renda para a comunidade. Então, eu acho que isso vai muito além também só do dinheiro, que pessoas que têm muito dinheiro ou querem fazer investimentos poderiam aplicar na bolsa, etc. Mas não, elas estão criando essas oportunidades. Isso é muito a visão do agro brasileiro. Enquanto o pessoal aí que tenta cada vez mais estar investindo na bolsa e colher frutos dessa taxa de juros altíssima, né? O agro está sempre investindo no Brasil, sempre, né, investindo em mais tecnologia e correndo atrás aí de tudo mais novo e mais eficiente que tem no mercado. Isso é incrível, assim, você vê esse pessoal do agro trabalhando e o potencial que eles têm e a visão que eles têm. É realmente incrível. E assim, independente, nós estamos num momento político complicado, Selic, você mesmo comentou, mas mesmo assim, eu vejo de forma muito positiva, assim como você, dos próximos 2 a 5 anos, a gente ter um grande volume de investimento nesse nosso setor do etanol de milho, né, João? A gente já tem aí em torno de mais de 20 bilhões de reais em projetos que estão aí estacionados por causa da Selic. Mas eu acredito aí que nos próximos anos aí com uma pequena baixa disso ou um sentido que o governo der para que essas taxas diminuam, né? Com certeza vai haver novos projetos aí acontecendo de grande porte, pequeno porte, de todos os sentidos, que vão trazer aí remuneração para o mercado nosso, né? Que é isso aí que importa. A gente também gera emprego. Com certeza. Você tem assim, mais de 100 funcionários, né? É muita gente. Então, assim, você vê um projeto desse gera muita mão de obra indireta. Sim. Às vezes não tanta mão de obra ali na planta. A gente está falando aí de plantas pequenas, aí talvez de 40 colaboradores, né? 50 colaboradores, mas assim... Mas e a mobilização dos fornecedores, do ciclo da cadeia como um todo? Para fabricar esses equipamentos, para fazer essas obras, é muita mão de obra indireta. Isso tem movimentado a região, acredito que a região aqui, a minha, de Piracicaba. Então, assim, é um mercado assim que realmente está impulsionando o mercado brasileiro, tá? Isso daí é bem visto. Onde você fala de etanol de milho, que você participa de etanol de milho, você é bem visto. E todo mundo sabe que esse negócio é muito bom. Então, assim, é excelente. E uma pergunta assim, vocês são consultores, então eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito grande para com o cliente com relação à questão da tecnologia. Sim. Então, igual você falou que seu pai, ele foi buscar muitas tecnologias lá fora, e claro que hoje a concepção de 2007 já mudou para cá, né? Sim, a evolução tecnológica foi muito grande, mas eu acho que isso é o ponto principal, é você como consultor, você dá a sua opinião de forma imparcial sobre as tecnologias e o que é melhor para o seu cliente, porque no final o seu cliente é um cliente carteira, né, João? Ele sempre compra um estudo, um projeto seu, né? Sim. Então, assim, na verdade, assim, a JBR, ela faz todo o projeto, né? A gente tem um diferencial hoje no mercado, que é uma empresa de engenharia, uma consultoria, e a gente também, lógico, tem tecnologia própria, tá? Então, o projeto nasce num estudo de viabilidade, ele passa por suas fases conceitual, básica, detalhe. A gente, junto com nossos clientes, a gente define o que é melhor, qual que é a estratégia melhor para ele seguir em termos de capacidade, em termos das melhores tecnologias, o que ele pode aportar ou não nesse sentido também. A gente ajuda a definir estratégias até de quais enzimas, quais são as melhores tecnologias nesse sentido, porque hoje enzimas e leveduras também fazem muita diferença numa planta.
Inclusive, a tecnologia nossa é muito atrelada ao que essas enzimas e o que essa levedura pode fazer. E o que a gente tem que fazer no processo para elas terem maior eficiência. Então, é muito nisso o sentido de ter uma performance bem feita, sabe? O que a planta consiga chegar na sua ápice de eficiência, você tendo um controle excelente de temperaturas, tendo um controle excelente de asepsia da planta, ter os melhores equipamentos no mercado, lógico, isso faz muita diferença, e ter o controle disso tudo em mãos, certo? Você ter análises bem feitas em laboratório. Então, é um processo muito sensível, né? Muito diferente do da cana. É um processo sensível, um processo que ele exige acompanhamento. Então, assim, não é um processo que a gente pode deixar ele tocando simplesmente ali. Exige um controle. Quanto mais automação tiver, melhor. Quanto mais asepsia tiver, melhor. Controle, gente treinada. A parte laboratorial, eu também imagino que evoluiu muito, né? Muito, muito, muito. Então, assim, todos esses controles, todas essas análises que estão sendo feitas hoje, que não tinham em 2014, por exemplo, todas essas melhorias em termos de tecnologia, não só em equipamentos e processo, mas também, igual eu estava falando, nas enzimas e leveduras, isso tem feito as plantas performarem cada vez mais. Assim, é o que está acontecendo no mercado. E, incluso isso, da nossa parte, assim, a gente tem evoluído muito e a gente tem se aprimorado muito na questão de eficiência energética da planta. Essa questão de eficiência energética, ela nasceu aí nos últimos anos com o advento do custo da biomassa ter aumentado muito. E até achar a biomassa, porque às vezes não tem disponível na região que é necessária. Ou colocá-la de forma mista, né? Exatamente. Mesclar a biomassa. Então, assim, a necessidade do mercado do milho e a necessidade do Brasil para colocar essas plantas em funcionamento fez com que as engenharias, como a JBR, tem tido que investir muito em tecnologia, investir muito em pessoal treinado para buscar melhores eficiências. Então, a gente fica ali debruçados em PNIDs, em balanços de massa, buscando sempre chegar numa eficiência melhor para o cliente. E trazer OPEX, que às vezes a gente achava em 2014 que não era possível. E hoje, realmente, com muito estudo, muito esforço nosso aqui, hoje é possível. Então, assim, esse é o diferencial. Então, é importante que todos vejam isso, porque às vezes existe aquela imagem de que, o americano, tecnologia americana... É melhor. Não é nenhuma questão de ser melhor, mas é que o Brasil também pode. O Brasil também pode. A gente tem capacidade de fazer. Não, eu acho que a gente em 10 anos nós vamos superar a produção americana. A gente não só tem a capacidade, como provavelmente nos próximos anos a gente vai passar por cima. Eu também acho. Então, assim, a gente tem que dar valor a isso. Dar valor a isso porque são pessoas do mercado brasileiro que trabalharam muito nesses anos para fazer acontecer tudo o que aconteceu. Essa vanguarda que, lógico, meu pai fez participação, e dentre outros consultores que são conhecidos hoje no mercado, que cada um tem a sua seu nicho, né? Trabalha não de uma só forma, seu nicho, tecnologia. Mas, cada um chegou a esse nível trabalhando muito e com um esforço próprio. E a gente dá muito valor a isso também. Então isso tem que ser visto pelas empresas, não só as pequenas, mas também de grande porte. Porque essa eficiência tem sido alcançada. E cada vez mais, com recurso que tenham sido investidas nessas plantas e com o trabalho das engenharias brasileiras, eu tenho certeza que a gente consegue fazer eficiências incríveis, trazer economias incríveis em termos de OPEX, entregar projetos e plantas aí funcionando com tão bom quanto os americanos entregam, entendeu? Não só os americanos, porque hoje
é um mercado tão excelente, o brasileiro, que tem atraído várias nacionalidades e tecnologias. Não sei se você tem se inteirado disso, mas a gente tem hoje... de algumas. A gente tem hoje tecnologia espanhola, tem tecnologia francesa, tem tecnologia americana, tem tecnologia de diversos países, da Alemanha. Então, assim, são tecnologias importadas, mas o Brasil é muito forte no etanol. O Brasil é muito forte no etanol, sempre foi. Sempre foi. A gente exporta tecnologia no etanol. Então, assim, a gente tem sim essa possibilidade e a gente é capaz de fazer muita coisa. E eu vejo a régua tá subindo, né? Porque você pega as exigências agora da ANP, eu mesmo que participo muito de quando era lá atrás, 2012, mudou muito o nível de exigência. Então, assim, eu vejo também que nós temos que se adequar, é o que você falou, de eficiência, e o mercado todo vai subindo. E é bom que essas grandes também, elas têm um nível de investimento muito alto com relação à automação, Sim. elétrica, etc. Mas também eu acho que a gente tem que analisar muito bem, porque tem cliente que às vezes chega para mim e fala assim, não, mas a Impasa, eu quero uma Impasa. Tudo bem, mas a Impasa às vezes gasta 250 milhões em automação. Você pode dentro da sua planta isso? Exato. É isso que você quer? Então, assim, vamos adequar para a sua realidade. Exato. Isso, uma planta pequena não vai custar isso nunca. Então, assim, a gente tem que entender cada cliente e o que vocês falaram, fazer esse estudo, esse projeto e dar viabilidade. É por isso que os nossos estudos são modelados de acordo com a necessidade do cliente. Claro. Não adianta você querer vender uma Ferrari para quem está querendo comprar ali um Civic que roda muito bem e que dá o rendimento que ele precisa. Então, assim, lógico, a Ferrari vai correr mais rápido, né? Mas também custou muito mais caro. Então, assim, são coisas assim que é tudo conversável, certo? E eu vou te falar uma coisa com relação a consultor. Uhum. Eu já participei de muitos projetos ao longo dos anos, faz 15 anos que eu tô na Fertron, e nós tivemos alguns projetos no começo, eu vou citar só um, porque já desmontou, São Fernando, por exemplo. Uhum. Quando a gente foi implementar São Fernando, e era um consultor, era o melhor do melhor, do melhor, do melhor. Não existia no Brasil aquela tecnologia, na época foi um Plant AX da Rockwell, que não tinha, que a gente implementou, a gente fez a São Fernando inteira. E eu sentia muito isso, eu falava, gente, se fosse o meu dinheiro, eu não faria isso. Mas o consultor pediu. Tudo bem, eu tô vendendo, mas eu enxergo de outra forma. Peraí que eu vou te explicar. O que aconteceu? A planta, né, iniciou, ótima, linda, tudo certo. 2, 3 anos depois, bateu o BNDES. Não conseguiu. Porque o que ela gastou, não porque a planta estava mal projetada, mas o que foi gasto foi muito mais alto. Então, assim, BNDES, recuperação judicial, até chegar no processo de falência. Paralelamente, eu vi clientes meus que começaram o processo, exatamente, 2008, 2009, mesma época da São Fernando e várias outras, tá? Isso aconteceu com outras também, que entraram em recuperação judicial. Essas empresas menores que falaram, não, eu quero algo simples, que funcione e que me dê resultado. Tá bom, a gente vai construir para você, ó, isso daqui, vamos implementar isso, depois você vai melhorando. Foi o caso, nossa, Cerradão, Laguna, tantas. E começamos. Essas empresas, todos os anos elas fizeram um plano diretor e foram investindo pouco a pouco. Hoje você pega a Cerradão, que é um grande cliente meu, é a maior geradora de energia do Brasil. É a terceira maior em produção de açúcar e etanol do Brasil. E eu vejo outras também, assim como a Laguna, crescendo. A gente acabou de fazer geração de 25 mega, fizemos fábrica, destilaria já estava pronta, que foi o começo do projeto, e crescendo. Então, assim, eu acho que você tem que ter muita consciência quando você mexe com o dinheiro alheio. Sim, com certeza. O projeto tem que nascer modelado para as necessidades do cliente, igual eu estava falando para você. Mas essa questão de
como investir e qual o valor ser colocado em cada fase do projeto é uma das coisas que a gente ajuda a modelar para o cliente. Então, falar para ele, olha, eu sei que é complicado iniciar com um valor muito alto, mas às vezes a gente faz modelagens de aperfeiçoamento da planta, sabe? De como ele pode aumentar o rendimento da planta, talvez com alguns investimentos, de como ele pode aumentar a capacidade de deixar o plano diretor pronto da planta. Para a expansão. Então, isso dá estrutura para que aquele projeto nasça de uma maneira e possa crescer com sustentabilidade ao longo dos anos. Então, assim, isso é importante. Outra coisa, você ter a visão, como a gente tem hoje, que é muito parecido com o que meu pai sempre colocou na empresa, que é de ter a visão de quem está dentro do projeto, de quem é o dono do projeto, porque assim, ele foi gerente industrial, né? Ele teve do lado de quem estava comprando, de quem teve que se ajustar às necessidades do que era disponível ou não na época de investimento para fazer aquela coisa rodar. Então, assim, essa visão que a gente tem e que a gente disponibiliza, às vezes a gente fala, será que você precisa realmente gastar nesse equipamento? Será que se a gente modelar aqui, ou será que é necessário fazer nessa fase? Vamos colocar para a próxima fase, quando você já estiver faturando, enfim. Então são coisas aí que fazem muita diferença. A gente não pensa só no, vamos vender equipamento. Eu não fabrico equipamento. Não, a gente tem que pensar no cliente. A gente tem que nascer de uma maneira correta. Se o projeto nasce correto, pronto para fazer expansões, com um CAPEX legal, com um CAPEX que dê sustentabilidade para que isso aconteça, excelente. Lógico que existem projetos aí com tudo do melhor que tem hoje no mercado, não só no Brasil como fora. Mas assim, elas também nascem com porte gigantesco. Estamos falando em plantas aí que nascem moendo 5.000 toneladas dia de milho, que nem o que deve ser feito aí em Rio Verde, né? Da Impasa. Então, assim, lógico que essa estrutura, essa robustez que esses projetos vão ter e tem da Impasa, isso dá sustentabilidade para o negócio. Então, assim, sim, eles podem colocar tudo do mais do melhor, do mais caro, estruturar isso pro negócio deles. Mas a gente tem que pensar muito bem quando a gente faz uma planta de menor porte, para que isso não exceda as necessidades que o cliente tem no momento. Com certeza. Entendeu? E um ponto importante que eu estava conversando com o João um pouquinho antes da gente iniciar, é que essa falta de mão de obra tem levado eles para um outro lado. Por exemplo, ele falou assim, Agatha, eu recebo tanta demanda de cliente que eu até estou fazendo um treinamento, né? Cursos preparatórios para a gente poder preparar esses times, né, João? Exato. Então, assim, como que começou essa história? A gente tem sentido o mercado, né? A gente participa do mercado há muito tempo, né? Então, a gente tem sentido essa... Eu não digo deficiência, tá? Mas essa necessidade do mercado para que tenha mais gente preparada a atender a demanda do etanol de milho. A gente tem hoje, o que acontece muito, né? É que a mão de obra que está no setor nas usinas de cana é migrada para plantas de etanol de milho. E aí, esse custo de tirar esse funcionário da cana e levar ele para uma planta aí do Mato Grosso, ou qualquer lugar do Centro-Oeste, ou mesmo para plantas mais perto de milho, é um custo alto. É um custo alto que esses grandes grupos estão tendo que arcar. Então, assim, o que a gente tem se preparado há algum tempo já, né, preparar um curso que dê essa estrutura exatamente para quem já trabalha com cana, ter a estruturação suficiente para entender um pouco mais do milho e tá atendendo a demanda do milho, e também para quem está já no milho, melhorar um pouco mais do que ele tem de conhecimento e aprimoração ali para ter um dia a dia dele mais eficiente. Então, assim,
para esse sentido que a gente tá correndo atrás desse curso. A primeira turma aí vai ser no início de outubro. E eu acredito muito que exista muito espaço para isso no mercado. Também acho. Porque a demanda de mão de obra tem sido muito alta. Então, cada planta que sai dessa é demandas aí. E assim, o pessoal não nasce preparado para essas plantas. Não. Existem poucas pessoas hoje realmente que entendem de processo dessas plantas. Então, a gente está disponibilizando essas informações adquiridas em 10, 12 anos de experiência aqui no Brasil e há quase 20 anos aí no mercado internacional, para ajudar essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho de etanol de milho, já com um conceito diferente, já sabendo um balanço de massa, né? Como que funciona o processo, entendendo os cálculos de eficiência energética da planta, entendendo um pouco mais como que funciona ali a liquefação, a fermentação, que tipos de enzimas, como trabalhar o CIP, como é feita a estruturação da moagem, como feito o armazenamento do milho, do DDG, enfim, entender mais do processo. Então, assim, essa estruturação da pessoa, ela já leva a pessoa a ter esse sentimento, uma estruturação de mercado suficiente para ele entrar no mercado do milho. Para o coordenador que trabalha numa usina de cana, por exemplo, e trabalha ali num processo de fermentação, liquefação de cana, ele conseguir migrar para o mercado de etanol hoje, de milho, mercado de etanol de milho hoje, sem dificuldade. Então, esse é o objetivo inicial do curso. Eu acho que está sendo aí um sucesso, está indo muito bem. E a gente tem aí a tendência de fazer vários cursos durante o ano nesse sentido. E tem tido muitas pedidas também de fazer o In-Company, né? E talvez aconteça aí logo. E estamos aí fazendo estudos e parcerias para um possível EAD. Então, assim, que tem sido muito pedido também. Eu acho que é necessário e estruturar essa base de cursos para o pessoal se capacitar cada vez mais nesse sentido, tá? E eu queria agradecer a oportunidade do João, da conferência, que eu vou ser uma das palestrantes, inclusive com nomes, por exemplo, a Gabriele, da Cerradinho Bio, que tem um conhecimento muito grande de processo. Um abraço. E fico muito feliz que tenham outras mulheres, né? Sim, que estão à frente do negócio. A gente fica feliz mesmo. Ela é um exemplo. E a Cecília também. A Cecília também. Da São Martinho vai estar lá, enfim. Mas a ideia da conferência é trazer os clientes tanto da região ali de Piracicaba, como das regiões do estado de São Paulo, ou da divisa com o Paraná ali, e clientes até de Goiás vão, Mato Grosso vão, do Pará vão, enfim, para entender um pouco mais do que as empresas brasileiras estão fazendo para se aprimorar mais no etanol de milho e também em cana, porque também tem um foco em cana nessa conferência. E é importante para se atualizar, para ver o que tem melhorado no mercado, aonde que está a visão dos fornecedores, né? Eu acho que é legal isso também, entender, o pessoal está focado na melhoria do gasto energético da planta, está focado na melhoria de automação, é importante focar nisso, é importante seguir nessa orientação. Então, assim, é para isso que foi feita a conferência. Eu acho que é interessantíssimo, lógico, é para convidados, né? Não é uma conferência aberta, mas tem sido muito positivo também. A gente fez uma ano passado, foi bem legal. Foi muito legal. E eu espero que esse ano aí vai ter mais ou menos o dobro de pessoas e vai ser já confirmadas, né? E então, assim, eu espero que seja bem produtivo. Que bom. Nossa, eu achei que foi muito bom, né? Gravamos numa tacada só, né? A gente vai conversando. A gente que é mais comercial, a gente fala muito, né, Agatha? Mas eu acho que é isso. E o que eu queria puxar junto com o João era justamente a gente falar um pouco dessas plantas menores, que a gente entende que é um ponto muito chave aí também
para os produtores, para os confinadores. A gente acha que vai ter uma movimentação muito grande nesse sentido. E eu queria te agradecer. Você veio de Piracicaba. Santa Bárbara. De Santa Bárbara hoje? É do ladinho. É do ladinho. Então, ele veio de Santa Bárbara. Mas eu queria te agradecer pelo deslocamento, por ter vindo no meu podcast. E estaremos juntos aí na conferência logo, dia 17. Obrigada, foi um prazer. É muito rico a gente escutar, a gente aprender e ver a visão de vocês também. Muito obrigado, viu, Agatha, pela oportunidade. Eu acredito muito no mercado de etanol de milho, acredito no potencial dessas plantas menores. Lógico, de novo, tem sempre que ser estudado caso a caso, mas existem boas expectativas, a gente está animado, tem boas esperanças aí para que saiam mais projetos ainda esse ano. E vamos ir. Eu acho que vai dar muito jogo ainda. Com certeza. Obrigada, foi um prazer. Se inscrevam no nosso canal que tá crescendo, viu, gente? Já estamos com quase 6 mil. Eu acho que tudo isso? Tudo isso. Bacana. Com quase 6 mil. Eu acho que até o final do ano a previsão é dobrar. Vamos bater esses 10. Vamos bater. Não, tem videozinho que tá 150 mil visualizações. Vamos ver os nossos shorts. Vamos ver. Obrigada, viu, João? Um prazer. Tudo de bom. Obrigado.